A paz do Senhor, meu amado irmão, minha amada irmã, é com alegria que nós estamos novamente juntos, né? Hoje é quinta-feira, é o dia que eu normalmente gravo o vídeo e envio para os irmãos. Então, esta é a aula de instrução da segunda parte da nossa lição número 5. Brilha a luz na Inglaterra. Brilha a luz na Inglaterra. E aí, esta é a primeira parte. A segunda parte é Brilha a luz no novo mundo. Tá bom? Muito bem. Nós vamos começar essa lição aproveitando o primeiro slide da lição ministrada no último domingo. E, obviamente, aqui está aquele mapa da Europa. E a gente sempre faz aquela revisão básica, né? Deus, por sua misericórdia, começa um grande trabalho de reforma na sua igreja que estava em densas trevas por intermédio de Lutero aqui na Alemanha, né? E Lutero alcança toda a parte nórdica, chamada Escandinávia. Óbvio que o Senhor, ao mesmo tempo, atingia a Suíça alemã com o nosso querido irmão Zwingli e atingia a parte francesa da Suíça com Calvino, outro grande general do exército de Deus. E também, por intermédio de Lutero e Calvino, você tem o atingir de toda a Europa Central. Então, Polônia, Hungria, República Tcheca, né? Chamado na época de Morávia, são atingidos e o Senhor levanta um grande aluno de Calvino para conquistar a parte norte aqui da querida ilha, né, da Inglaterra, ou seja, a nossa querida Escócia. E o nome do servo de Deus é John Knox. O Senhor também levanta Menon Simons para poder cuidar aqui nos Países Baixos, ou seja, na Holanda, de todos os amados irmãos anabatistas, e o Senhor também levanta Jacó Armínio para trazer a primeira grande intensidade de luz num segundo momento de reforma, né? E ele trabalha de forma muito profícua também aqui nos Países Baixos, ou seja, na querida Holanda. Agora, obviamente, o nosso personagem da última aula e também personagem desta aula é Henrique VIII e o Senhor agora vai atingir a Inglaterra, tá bom? Atingir a Inglaterra. E da Inglaterra, o Senhor vai atingir todo o novo continente, ou seja, as Américas, né? As Américas. Pois bem, quando você para e pensa e olha para a Inglaterra, você vê de forma muito clara que ela é essa parte rosa que aqui está. E, obviamente, o Senhor envia para a Inglaterra um dos seus maiores servos de todos os tempos. Ninguém menos, ninguém mais que John Wycliffe. E ele, com a pregação forte, tenaz e maravilhosa do Evangelho, ele consegue alcançar toda a Inglaterra e os países aqui ao lado. Se você parar e pensar, o trabalho desenvolvido por ele ao sair da Igreja Católica e ao trazer o lollardismo, ou seja, os seus alunos aprendiam com ele e saíam por toda a Inglaterra pregando o Evangelho, ele consegue simplesmente alcançar todo aquele país, fora os países vizinhos. Então veja, ele está exatamente aqui onde está esse sol e o Senhor tem misericórdia da Inglaterra e por intermédio dos Lollards o Senhor alcança toda esta querida ilha, sendo ali anunciado o Evangelho de Cristo.
A impressão que se dá nesse momento histórico é que a Inglaterra ia se tornar completamente protestante, né? Aqui você tem um avanço extraordinário do Evangelho e a impressão de que a gente vai aqui alcançar, desculpe, vai alcançar aspectos muito positivos e a Inglaterra vai chegar a um ponto muito grande no querido Evangelho. Entretanto, os reis, na época em que Wycliffe está pregando o Evangelho e deixa a Universidade de Oxford para se dedicar à tradução da Bíblia para o inglês, os reis que acompanham a trajetória de Wycliffe, eles não estão muito bem intencionados para com as reformas protestantes. E nessa época de Wycliffe estava aqui Henrique IV, né? E Henrique IV, obviamente, ele, ao notar o avanço da reforma, ele fica muito, absolutamente muito preocupado, porque se tem alguém que não queria muito ceder à reforma, eram os reis. Porque nessa época, a Igreja Católica ela tinha uma relação muito promíscua com o poder. Então os reis é que nomeavam os bispos, e por intermédio disso os reis governavam de forma muito tranquila, impondo seus ideais, já que eles nomeavam os bispos. Com o movimento protestante, a ideia de separação entre igreja e Estado, isso traz o confronto direto com os reis. E Henrique IV, é lógico que depois que recebeu a noção da reforma e soube que houve um pedido ao parlamento inglês para que separasse de forma definitiva a Inglaterra de Roma, ele foi baixar um decreto condenando à morte todos os hereges. E quem eram os hereges que seriam queimados? Obviamente, os seguidores de Wycliffe, os famosos Lollards, ou seja, os Lollardos, aqueles que levaram o evangelho por toda a Inglaterra. E eu acho isso muito interessante porque aqui começam a surgir os mártires do protestantismo na Inglaterra. E interessante como Deus resolveu preservar a vida de John Wycliffe. Ele poderia facilmente ser morto, mas Deus, por um ato de misericórdia extrema, preserva a vida de Wycliffe e esse grande mártir, esse grande reformador, vê na sua época muitos dos seus discípulos morrendo por causa do Evangelho. Muito bem, Henrique IV morre, assume Henrique V. E nenhuma novidade. A reforma avança, porque, como Tertuliano já tinha dito, lá no primeiro século, o sangue dos mártires é o que? É semente. E faz brotar, é lógico que faz brotar. Então a reforma avança, os Lollards, os discípulos de Wycliffe, são cada vez mais fortes. Nesse momento histórico aqui, Wycliffe já está morto, mas os seus discípulos são cada vez mais fortes e a pressão contra os protestantes se torna cada vez mais intensa e com esse rei aqui, Henrique V, se inaugura uma época de absoluto terror, porque agora não morrem somente os sapateiros protestantes, os comerciantes protestantes, mas também gente da nobreza que estava começando a ceder ao protestantismo. Então, duques, príncipes, qualquer um da nobreza também começou a absolutamente enfrentar a morte.
Mas veja que, então, o evangelho se espalha de forma extraordinária na Inglaterra e é como já lhe falei, a gente tem a impressão de que desde o início, desde aquele momento de Wycliffe e os Lollards até esse momento, você vai ter a Inglaterra rapidamente, facilmente aos pés do Senhor Jesus. Pois bem, não é preciso falar que a Inglaterra, nesse momento histórico, também está metida na tal da Guerra dos 100 Anos contra a França, como já estudamos, e depois ainda vem a Guerra das Duas Rosas. A Inglaterra passa por 130 anos de combate. Então você tem um país à beira da crise econômica, à beira da crise política e à beira da crise social. Por isso que, quando chega ao governo, este homem que é o centro dos nossos estudos, ou seja, Henrique VIII, ele chega como um rei lutando pela governabilidade. Seu pai, Henrique VII, conseguiu unir as duas casas que estavam brigando, os Tudors, os Lancasters, junto com os Yorks, e fundar a dinastia Tudor. E o seu filho agora, Henrique VIII, é o rei da Inglaterra. E com um país com grandes problemas financeiros em razão da guerra, nós já vimos isso. Lutas internas pelo poder, junto aos nobres, uma igreja riquíssima, com muitas terras, e ele ainda com problemas no matrimônio, porque desejava ter um filho que suas companheiras não lhe davam. Muito bem, o que um homem como esse faz? Bem, ele literalmente, em razão, em primeiro lugar, desta questão relacionada a filhos, ele que é casado com Catarina de Aragão, já vimos isso, a primeira esposa, e tem dela uma menina chamada Maria I, ele fica extremamente revoltado e ele quer dar um jeito de dissolver o casamento perante o próprio Papa. Bem, o que aconteceu? Quando você estuda a história, você vê que ele tinha um desejo muito grande de se divorciar de Catarina e, se divorciando de Catarina, tentar uma outra esposa e, tentando uma outra esposa, tentar, obviamente, um filho, um herdeiro, como nós já estudamos na aula passada. E aí o que acontece? O Papa não concede. O Papa, nessa época, era Clemente VII e não concede. E por não conceder, isso irrita profundamente Henrique, que faz o quê? Que simplesmente cria a Igreja Anglicana. A Igreja Anglicana. Veja então que Clemente VII, ele diz, você não vai acabar com o casamento. E o que ele faz? Ele simplesmente cria a Igreja Anglicana e o Papa o excomunga. Excomunhão de Henrique VIII. Eu acho interessante, né? Todos os reis tinham tanto medo de serem excomungados, porque isso representava a impossibilidade deles participarem da Eucaristia, aí não comendo do corpo, não bebendo do sangue, não ia ter parte, né? E não participando da Eucaristia não tinha chance de ser perdoado por intermédio da confissão e das penitências, e não tinha acesso antes da morte àquela
última realização religiosa chamada extrema-unção. Isso podia trazer problemas para o povo, mas Henrique VIII não estava nem por aí com isso, não. Henrique VIII já estava vendo nessa época que na Inglaterra as ideias protestantes estavam muito fortes, extremamente fortes. E por estarem muito fortes, ele notou que a população já não era tão católica apostólica romana. O que ele fez? Ele se sentiu livre, leve e solto para dizer: a partir de agora eu sou o rei da Inglaterra e o chefe da igreja, e sendo o chefe da igreja eu posso dizer que o meu casamento não valeu nada. Anulou o casamento dele e se casou de novo. Olha que alegria. Então, quando a gente pensa em Henrique VIII, a gente tem que entender que ele efetivamente não é um reformador. Eu não posso olhar para Henrique VIII e dizer que ele é um Martinho Lutero da vida, um Calvino da existência, um Zwingli. Eu não posso dizer que ele é um Menon Simons. Eu não posso, menos ainda, dizer que é Armínio, que é John Knox, homem de Deus levantado para mudar todas as coisas no seu país, todos os fatos, mas de maneira alguma eu posso dizer isso. Se você parar e pensar e analisar os fatos históricos comigo, porque pense, olha aqui, ó que interessante. Muito antes dele simplesmente sair da Igreja Católica e fundar a igreja dele, a Igreja Anglicana, Henrique VIII, ele ao ler os escritos de Lutero, ele escreve um livro contrário a Lutero e afirmando todos os 7 sacramentos. Inclusive o nome do livro é A Afirmação dos 7 Sacramentos. Lutero tinha arrebentado 5 sacramentos e tinha dito que é só 2 os sacramentos que existem na verdade, batismo e Santa Ceia. E ele vem e afirma os 7 sacramentos, defende a fé católica. Tanto é que o Papa anterior a Clemente VII, né, e o Papa Leão X, que inclusive é primo de Clemente VII, o Papa Leão X, ele dá o título a Henrique VIII de defensor da fé. Título que, inclusive, até hoje todos os monarcas ingleses têm. Título de defensor da fé. Ele, nesses escritos, chegou a chamar Lutero de uma serpente venenosa e lobo do inferno. Lobo do inferno. Então veja que a natureza católica desse homem é muito grande. Quando ele se afasta, obviamente, da igreja de Roma, ele, em 1534, ele está realmente querendo reformar a igreja na Inglaterra, mas de maneira alguma. De maneira alguma. Quando ele cria a igreja anglicana, ele não quer uma reforma na Inglaterra. A única coisa que ele quer é sair debaixo da autoridade do Papa e ele ser agora o soberano na igreja da Inglaterra. Ele ser, na verdade, o Papa da igreja da Inglaterra. Isso é tão verdade, o conhecimento desse homem aqui sobre Bíblia é tão zero, tão zero, tão zero, que ele vai chamar um confidente dele, alguém que conhece muito de Bíblia, Thomas Cranmer, para ser o arcebispo agora da nova igreja, a igreja anglicana, lá na Cantuária, lá na grande Cantuária, né? Aquele templo suntuosíssimo, fantástico. Então, acompanhe comigo, olhe que interessante. Esse é o motivo pelo qual a gente não pode olhar para Henrique e dizer que ele é um grande reformador.
Mas não é nem a pau. Um Lollard simples, seguidor de Wycliffe pregando o evangelho, era muito mais reformador que ele. Muito mais reformador. É por isso que um dos nossos livros, textos, Bruce Shelley, História da Igreja ao Alcance de Todos, ele diz exatamente assim: eu preciso que você, esse ponto, leia com seu aluno. Após o rompimento com Roma, a ortodoxia inglesa permanecia intacta, ou seja, a ortodoxia inglesa, a forma de ser, a tradição inglesa permanecia intacta. Henrique continuava a insistir na doutrina católica dentro do reino. Aparentemente, seu objetivo era a Igreja Católica Inglesa em vez de Católica Romana. O Estatuto dos 6 artigos que ele trouxe defendia o artigo católico como o celibato do clero, a missa particular, a confissão, os sacramentos. Então, olha que interessante. Esse homem, depois de virar anglicano, ele continua perseguindo o protestante. Ele, na verdade, no fundo, detesta protestante. A única mudança significativa que ele fez, realmente, foi acabar com os monastérios, porque ele queria as terras e as riquezas da Igreja Católica para suprir um pouco da necessidade de dinheiro que ele tinha, que vinha de guerras, e para adoçar a boca dos nobres, granjear nobres com os tesouros da iniquidade, né? Então ele expulsou todo mundo na Inglaterra, que era de monastérios, monges e monjas. Agora, eu vou te falar uma coisa que é muito interessante. O autor Bruce, esse que escreve o que estamos lendo, ele chega a dizer que a igreja da Inglaterra católica era tão fraca, que a maioria dos monges, ao ouvir Henrique disse, de duas umas, quer continuar a ser monge católico? Vai embora. Não quer? Então vira cidadão comum e vai viver. A maioria deles virou cidadão comum. Você vê como a Inglaterra não tinha referências tão fortes quanto a religião. Era católica, mas não era aquela coisa absolutamente voltada, dedicada, né? E a única coisa que ele fez foi realmente fechar monastérios, tomar terras da igreja, mandar os padres tudo sair do país. E a segunda foi, ele determinou a publicação de bíblias inglesas e que tivesse em cada igreja uma bíblia inglesa. Pelo menos isso de bom este homem tão enrolado fez, né? Então, se você raciocinar, você vê que ele não é protestante e ele não vai realizar a reforma protestante. Outra grande prova disso é William Tyndale. William Tyndale é responsável pela grande tradução da Bíblia para o inglês, né? Mas pastor, não foi John Wycliffe o primeiro tradutor da Bíblia em inglês? Foi, mas ele se utilizou da Vulgata. William Tyndale foi aos originais, daí uma Bíblia muito mais consistente. E esse homem que viveu na época de Henrique ganhou de prêmio por isso a forca. Tanto é que ele morre com a célebre frase: Deus abra os olhos do rei da Inglaterra. Abra os olhos. E aí foi enforcado e depois foi queimado, né? E eles nessa época evitavam de queimar os próprios ingleses para o cara não sofrer tanto. Ele era queimado para realmente o corpo ser aniquilado, que era herege, né? Ser protestante era herege, era uma coisa horrível, mas matavam rapidamente. Quem eles gostavam de ver ardendo e sofrendo eram os pobres anabatistas, tadinhos. Os outros não, os outros eles tinham uma certa misericórdia. Então eu preciso que você entenda o seguinte: um homem como esse dificilmente vai ser um reformador.
E para complementar todo o currículo de um ser desse, ele ainda teve 6 esposas. Uma ele deixou eternamente presa, a Catarina de Aragão. 2 ele mandou matar, né? Tirou a cabeça, decapitou. E, e outras morreram, tadinha. Outras morreram durante o parto. A única que aguentou esse cara foi a Cristiane Parr, a última, né? Mas um ser como esse é tudo, irmãos, menos protestante. Menos protestante. Agora, é lógico que quem estava na Inglaterra e foi atingido pela mensagem de John Wycliffe e os Lollards, estava agora ansioso para saber o que ia acontecer, porque pela primeira vez um rei inglês tinha se distanciado de Roma. Como é que é? Vamos agora realmente entrar de peito e alma no protestantismo? Como é que é? Como é que vai ser? O que está nos aguardando lá na frente? E o rei, obviamente, ele nomeia para a cantuária este homem que começamos a trabalhar semana passada, e ele é muito importante para a reforma na Inglaterra. Thomas Cranmer, como todos já sabem e vimos, ele chega a ser bispo da Cantuária, que era o cargo religioso mais importante na época, obviamente durante o reinado de Henrique VIII, que o coloca lá como o grande arcebispo da igreja anglicana, mas não sabia que este homem aqui já estava dominado por ideias protestantes, né? Tanto é que quando Henrique morre, que o filho dele se levanta, Eduardo VI, é lógico que esse homem vai tentar implantar o máximo possível do protestantismo no país. E é óbvio que depois que Eduardo VI vai embora e se levanta Maria Sanguinária, católica, ele vai ser morto. Né? Ele vai ser morto. Junto com Thomas Cromwell, esse homem aqui, Thomas Cranmer, ele ajuda o rei no tal ato de supremacia real, que foi o ato de separação da igreja da Inglaterra com a igreja de Roma. Muito bem. E, óbvio, prepara a igreja para ter um novo soberano, que é o rei da Inglaterra. Agora, as ideias de Lutero já estavam com ele. Ele traz para a Inglaterra ninguém mais, ninguém menos que Butzer e Knox. E esses 2 homens vão ajudá-lo muito no movimento protestante. Mas o medo dele de ir a fundo no protestantismo tão rápido fez com que o protestantismo não vingasse ali na Inglaterra de forma rápida e forte. Eu nem digo rápida, mas de forma forte e consciente, como foi na Suíça, pelo menos numa grande parte da própria França, e na própria Alemanha, na Escandinávia. Mas eu pessoalmente eu reconheço a dificuldade desse pobre homem, porque se mulher do rei, que é mulher do rei, tá morrendo e ele tá trocando de mulher toda hora, para trocar o bispo da cantuária, é do dia para a noite, e aí a própria reforma fica impossibilitada de avançar. Então, Thomas Cranmer, ele vai trazendo a reforma com muita calma. E, obviamente, o grande feito dele foi o livro de oração comum, que traz uma nova liturgia para a igreja anglicana, uma liturgia mais próxima dos protestantes, uma liturgia mais
voltada para o protestantismo, e é lógico que ainda vai legar o livro das homilias para que os padres de sua época, nas paróquias, pudessem se adaptar às novas convicções protestantes. Então é um homem usado por Deus, sim, é um homem usado por Deus, e que na morte de Henrique, ele simplesmente vai ser o grande homem aqui do lado do filho de Henrique que assume, que é Eduardo VI. Né? Aqui está a sucessão de Henrique, mesmo tendo nascido em primeiro lugar, não ia tomar a coroa de cara, porque quem herda em primeiro lugar são os homens. E aí, no caso, Eduardo VI herdaria no lugar de Henrique, uma vez morto. Muito bem, vamos lá. Morre Henrique. E como é que fica agora a reforma protestante? Que começa com Wycliffe, cresce com os Lollardos, né? Ou Lollards. E agora temos um legítimo representante do protestantismo na cantuária, Thomas Cranmer, e esse menino aqui de natureza protestante, que traz inclusive para o castelo John Knox para pregar sempre para ele. Então você tem como grande guia desse menino Thomas Cranmer. Não vai dar outra, né? Avanço do protestantismo. Carta branca aos protestantes. Nessa época aqui se permitiu o casamento de sacerdotes. Nessa época é que Cranmer publicou os 42 artigos, trazendo quase que uma confissão de fé da igreja anglicana e que era fortemente influenciada pelas ideias de Lutero e de Calvino. E nesse momento, John Knox e Martin Butzer são grandes homens que estão aqui na Inglaterra ajudando Cranmer nessa função muito difícil. Então, veja que a alegria pelo protestantismo nesse momento está crescendo. E a esperança do povo de ver a Inglaterra liberta é muito grande. Mas, infelizmente, Eduardo VI morre. Vamos lá. É óbvio que quando Eduardo VI morre, a sucessora vai ser, óbvio, sua irmã mais velha, Maria I, filha de Henrique VIII, com Catarina de Aragão. E essa mulher, ela é católica apostólica romana. Seu irmão morreu, a primeira coisa que ela vai fazer é assumir o trono do pai, que já está morto, e matar o grande homem de Deus nessa época, Thomas Cranmer. Mata Thomas Cranmer e vem e se torna a grande Maria Sanguinária. Por quê? Porque ela trouxe a intolerância para com a fé cristã. E matou mais de 300 protestantes, 800 fugiram dali. Fugiram, mas foram para onde? Foram lá para a Suíça, ficar com Calvino, se erguer cada vez mais, retirar as doutrinas erradas do anglicanismo e voltar com o protestantismo na cabeça. E ela tentou restabelecer o catolicismo romano. Graças a Deus ela reina só por 6 anos e morre. E agora, obviamente, pela lista, já que passamos por Eduardo, passamos por Maria, chegou a vez de Elizabeth I assumir o trono do seu pai, né? Que já foi do seu irmão e da sua irmã. Meio irmão, meia irmã, mas tudo bem, não há problema. Elizabeth, ela tinha uma natureza voltada ao protestantismo. E foi Elizabeth a responsável pela implantação definitiva do anglicanismo na Inglaterra,
com a publicação dos 39 artigos, que é uma quase declaração de fé deles e que vale até hoje, gente. Até hoje eles falam dos 39 artigos para dizer quem são eles. Aqui está a declaração de fé deles. E é muito interessante porque todo mundo que analisa esses 39 artigos diz que eles nem são católicos, nem são protestantes. Eles literalmente são essa via média. Olha que interessante, para você ter uma ideia. Alguns exemplos. A Bíblia, para eles, é o centro da fé. Mas eles não deixam de lado a tradição católica, muito menos os concílios da igreja. Então veja que coisa, né? Então, óbvio que se eu tenho tradição católica, a Bíblia não é mais o centro. Vamos lá. A salvação, eles dizem, é pela fé, mas sem deixar os sacramentos. Como assim? A salvação é pela fé? É pela fé. Então, não tem obras? Sim, mas a salvação é produto da misericórdia de Deus. E a misericórdia de Deus nos alcança pelos sacramentos. Olha aí, ó. É de lascar. Nem a direita nem a esquerda, é uma loucura, né? Bispos e bispas podem se casar, bispo pode ter sua esposa, bispa pode ter seu esposo. Então, eles admitem o trabalho feminino ministerial e agora não abrem mão da sucessão apostólica. Creem que os seus bispos maiores continuam sendo a boca de Deus na terra. Agora, creia que o seu primeiro bispo, Henrique VIII, era a boca de Deus, aí Deus livre e guarde, aí tadinho, é diminuir muito a Deus. Então essa mulher, ela não quis desagradar nem católicos, nem protestantes. E ela simplesmente ficou com muito receio de acontecer exatamente aquilo que aconteceu na Escócia, quando John Knox praticamente tinha nas suas terras, a Escócia era dele, né? Uma rainha chamada Maria dos Escoceses, que para fazer missa tinha que fazer sozinha dentro do castelo, com um padre, porque a Escócia inteira tinha abolido a querida missa. Então, ela disse nem tanto ao mar, nem tanto ao ar. E se posicionou de forma mediana, e a partir daí você tem o anglicanismo. Óbvio que o anglicanismo ele vai mudar um pouco mais na frente, com os puritanos e depois com John Wesley, né? George Whitefield e John Wesley. Mas veja que então o desejo, o anseio de todos aqueles que amavam a palavra de Deus e a igreja e as verdades eternas do Evangelho caíram por terra por intermédio dessa mulher aqui, que ela nem ia nem vinha. Daí o que acontece? Vamos juntos. Você se lembra que por causa de Maria, a sanguinária, muita gente veio parar aqui, na Suíça de Calvino? Ou seja, vieram da Inglaterra para cá. Agora, depois que Elizabeth está governando, eles voltam, né? Opa, eita, o que eu fiz aqui? Ah, tá. Eles voltam para a Inglaterra. E aí, voltando para a Inglaterra, amiguinho, eles chegam na Inglaterra e chegam cheios das ideias básicas do Evangelho, porque estavam em Genebra, o maior centro de produção de intelectualidade evangelística, e encontram lá uma rainha que nem vai nem vem, que é meio termo, que é anglicana. Aí não dá. Aí os indivíduos começaram literalmente a protestar e surge em cena agora aquela galera que diz, vamos parar de onda e vamos fazer logo essa reforma aqui dentro. Vamos colocar a Bíblia no centro, vamos levar a palavra de Deus. Surgiram então os puritanos. E os puritanos, meu amado irmão,
Eles têm uma vida muito difícil na Inglaterra, porque quando eles voltam, eles encontram essa mulher. Essa mulher não quer ir nem voltar. Quando essa mulher morre, assume a Inglaterra este homem aqui, Jaime I. Ela não deixou filhos. Elizabeth I não deixou filhos. E aí Jaime I é quem assume. Quem é Jaime I? É o rei da Escócia. Na Escócia ele era chamado de Jaime IV. Na Inglaterra ele é chamado de Jaime I. Ele é filho daquela querida a Maria dos Escoceses que John Knox fazia chorar porque ela queria missas. E ele era protestante, esse carinha aqui. Mas quando ele foi para a Inglaterra, ele viu a chance de, através do anglicanismo, porque em tese o anglicanismo era protestante, ele viu a chance de não permitir que a reforma fosse completa na própria Inglaterra, porque ele tinha um problema muito sério com os protestantes na Escócia. Na medida em que você é protestante e tem a separação da igreja do Estado, você não controla a igreja. Não controlando a igreja, você passa a ter uma população mais inteligente, mais consciente, por consequência que reivindica mais, e ele não quis isso, ele quis continuar com um sistema episcopal, e é lógico que ele não vai então mudar de maneira alguma, Jaime I não vai mudar de maneira alguma, a igreja anglicana, ao contrário, ele vai intensificar. Para dar as boas-vindas, ele faz uma conferência em Hamilton, né? E fazendo essa conferência em Hamilton, em 1604, é incrível que ele permitiu que os puritanos que receberam ele numa festa, num desejo de que tudo fosse bem, agora vai mudar porque está vindo o rei da Escócia para cá, que é o único sucessor, porque a rainha da Inglaterra não deixou sucessor. E ele é protestante, então vai mudar tudo. Rapaz, esse homem simplesmente no final do encontro, ele olhou para os puritanos e disse o seguinte, ó, eu os porei fora dessa terra ou coisa pior. Não me encham a paciência. Não me encham a paciência. Com essas palavras, os puritanos sentiram que a igreja que poderia dar um passo maior agora, avançar na reforma protestante, o que não era possível com Henrique, talvez fosse possível agora, não com um dos filhos dele, que não adianta, né? Maria foi terrível e Elizabeth I simplesmente não quis avançar, vendo que Jaime I não ia avançar, começou todo um movimento interno na Inglaterra de separatistas. Quem eram os separatistas? Eram grupos de irmãos que agora estavam se reunindo e dizendo, ó, nós não vamos para a igreja anglicana, nós vamos ter nossos cultos aqui em casa, nós vamos ter nossos cultos aqui na vila, o nosso pastor é fulano de tal dos Anzóis, e acabou, nós não vamos nos submeter à igreja anglicana. Eles não querem fazer a reforma, a gente vai começando a viver de forma separada e de forma independente. Daí começaram a surgir as igrejas congregacionais e as igrejas independentes, que eram essas igrejas que não tinham a interferência do Estado dizendo quem ia ser o líder. O líder era, por eles, escolhido, e aí o sistema de congregação, o sistema de igreja independente, cada igreja absolutamente autônoma, tomando todas as suas decisões. Tomando todas as suas decisões. Agora, é lógico que os puritanos começaram a ser perseguidos. Por quê? Porque criam no sola escritura, sola graça, sola fide, soli deu glória, e começaram a ser perseguidos. E aí,
ali ao norte da Inglaterra, na cidade de Scrooge. Desculpe, meu inglês não é lá essas coisas, né? E pertinho dali, uns 100 quilômetros no máximo, na cidade de Gettysburg, e você tem um número muito grande de separatistas. São chamados separatistas que não estão dentro da igreja anglicana e que estão vivendo de acordo com a palavra de Deus e os ensinos de Calvino. E aí o que ocorre? Esses dois grupos simplesmente fogem para a Holanda porque iam ser massacrados pelos católicos. Fogem para a Holanda para viver ali em liberdade religiosa. Mas esses grupos, alguns deles, 10 anos depois, 1618, retornam à Inglaterra e de lá, verificando que a coisa não tinha mudado, não tinha avançado, pegam um barco e vêm para o Novo Mundo. E aí é que vem a história do Mayflower, esse grande navio, do pacto feito no Mayflower, e esse pacto redundando no fenômeno da luz começar a brilhar num novo continente. E no ano de 1609, um desses separatistas, John Smith, começou a rebatizar as pessoas que tinham sido batizadas, porque ele viu na Bíblia que o batismo infantil não tinha guarita na palavra de Deus, não tinha viabilidade, começou a rebatizar, e daí começou a surgir a Igreja Batista Inglesa. Então veja que com os separatistas você tem os presbiterianos ingleses, os congregacionalistas ingleses e os batistas ingleses surgindo. É muito interessante que Jaime, então, para se tornar monarca e cada vez mais monarca, dissolve o parlamento e ele vem falecer em 1625. Né? Aí vem a pergunta, mas, pastor Gedeon, peraí, por que os nossos queridos puritanos, eles, após verem que Jaime não ia implementar mudança nenhuma, eles simplesmente se separaram, começaram a ter vida própria, independente, e o que na verdade eles queriam com a igreja, a igreja ali da Inglaterra? O que na verdade eles desejavam e eles queriam? E nesse momento eu vou pedir para que você, ao dar a escola bíblica dominical, pare um pouquinho com os slides aqui no Puritano e peça para o seu aluno abrir na página 40 da revista. Nós não podemos deixar a revista de lado, eles têm que ler um pouquinho, nem que seja pouca coisa em cada aula, para chegar em casa querer ler mais ainda. E eu quero que você pegue na página 40 exatamente o seguinte. Página 40, o texto em azul. Tá vendo o texto em azul? Né? Os puritanos, a luz chega ao novo mundo. Aí vem, amados, o melhor texto hoje produzido sobre puritanos segue abaixo. Né? E aí o texto começa. O puritanismo foi parte do movimento da reforma protestante na Inglaterra. Tá? Eu quero que você comece a ler com eles. Terminou esse ponto, aí vem aí do lado. Ó, o puritanismo começou com um movimento especificamente eclesiástico. Aí vem, os puritanos estavam impacientes com esta pausa na reforma. Então, quem eram os puritanos? É aqueles que viram a reforma começar na Inglaterra e ir parando, nenhum dos reis tomando providência nenhuma, nenhum realizando nada, todo mundo paradão, todo mundo enrolado.
E aí o que acontece? É lógico que os puritanos ficaram chateados e queriam desenvolver algo mais rápido. Viu que não ia dar certo, começaram a sair da igreja anglicana, se reunirem de forma isolada e separada, e as novas igrejas começaram a surgir. Começaram a ser perseguidos? Ótimo, meu amigo. Fogem para a Holanda e dali fogem para o novo mundo, ou seja, a América do Norte. E aí eu quero que você leia exatamente estas páginas. A página 40, do ponto que diz, ó, os puritanos estavam impacientes. Até, aí vem todo esse parágrafo, o outro parágrafo começa. À medida que o movimento evoluía, e esse parágrafo termina. Pastores puritanos com frequência viravam-se, não é viravam-se, é viam-se, desculpe, tá? Viam-se removidos de suas posições. Porque é o seguinte, não quer entrar no anglicanismo, então, meu amigo, ó, larga a igreja e se vira na vida. Não vai ter mais absolutamente nada. Era assim que Jaime fazia. Então esses homens viram que não tinha como continuar na Inglaterra e foram. A maioria deles saíram e foram literalmente para a Nova América. E aí é que vem a história interessante do Evangelho chegando ao novo mundo, né? Porque veja bem, ó, o falecimento de Jaime, agora volte ao slide. O falecimento de Jaime foi em 1625. 1620, a gente tem esse marco histórico, que é o navio carregando muitos puritanos para a América. O nome dele é Mayflower. Mayflower. Aqui está, não é uma foto original dele, mas é uma réplica que tem nos Estados Unidos. E quando você estiver visitando os Estados Unidos, visite essa réplica. Olha que interessante, olha o tamanho desse navio. Olha como era este navio por dentro, tanto de gente que cabia. Mas levou um número grande de publicanos. E o interessante, o tempo que demorou para eles chegarem à América do Norte, eles aproveitaram para fazer entre eles um pacto, um contrato. E todos os puritanos assinaram esse contrato. E nesse contrato vinha dizendo, ó, nós vamos ficar juntos, nós vamos trabalhar juntos, nós vamos edificar as cidades juntos, nós vamos nos proteger juntos e lá nós vamos ter, na nova terra, nós vamos ter um local para liberdade de culto, liberdade de religião e um local para viver para Deus. Então, olha que fantástico, olha como é diferente a colonização da América do Norte para com a América do Sul, né? Completamente diferente. Para que você tenha uma ideia, depois você peça para eles lerem em casa. Está aqui pertinho, acabou de ler a página 41, 40. Aí você pode ir para a página 42 e 43, que aí estão os puritanos chegando. Os puritanos chegando. Né? E eles, nesse seu pacto de fé, veja que homens absolutamente tementes a Deus. Pelo que eles escrevem aqui, que estavam fazendo pacto e etc., eram homens de um profundo temor a Deus. Mas de um profundo temor a Deus. Uma coisa assim elevadíssima. Agora, se você parar a pensar, chegamos então ao grande ponto da nossa lição. Veja que agora o mapa mundi que vamos usar é mundi mesmo, não é só da Europa. Veja que nós estamos aqui, ó, nesta ilha. Acabou de ver? Né? E desta ilha está saindo o evangelho para o novo mundo inteiro. Isso significa que Deus começa a abençoar toda essa parte aqui do globo terrestre. Isso é que é
a luz no novo mundo. O rei Jaime, a rainha Elizabeth e veremos já já o rei Carlos pensaram que estavam fazendo um mal. Ao contrário, eles estavam lançando para o mundo gente profundamente temente a Deus para começar a vida em um novo local do globo terrestre. E já já está chegando aqui no Brasil a bênção de Deus. Então raciocine comigo. A história dos puritanos, então, foi uma história difícil, porque pegaram, em primeiro lugar, Jaime I. Jaime I morre, sobe seu filho para o poder, que é Carlos I. E Carlos I não deu mole. Além de conservar o anglicanismo, ele ainda cria uma política de expansão para o anglicanismo. Ele quer simplesmente levar o anglicanismo para a Escócia. E, meu Deus, e aí ele simplesmente cria uma guerra civil, ele perde essa guerra civil, e aí o parlamento, que foi um nada no governo de Carlos I e seu pai, Jaime I, é restabelecido. Irmãos, olha que fantástico. Quando o parlamento é restabelecido, que esse homem aqui perde a cabeça, Oliver Cromwell, já vamos ver, né? Ele corta a cabeça desse homem e o parlamento é estabelecido, você tem uma assembleia convocada e ela se reúne em Westminster, que é justamente uma igreja linda e maravilhosa ali em Londres, e na igreja de Westminster, e você tem de 1643 a 1649, e presbiterianos e congregacionistas se reunindo para trazer a confissão de fé de Westminster, que inclusive até hoje é seguida pela maioria dos congregacionistas e presbiterianos, né? E 1645, o parlamento estava dominando a Inglaterra, mandou criar presbitério em tudo que é canto, ou seja, igrejas presbiterianas e congregacionais, e aí o evangelho sim cresceu e se difundiu. Mas cresceu e se difundiu. Agora, óbvio que Carlos I falece, ele falece de forma horrível, porque Oliver Cromwell, quando Carlos I traz a Guerra Civil, ele luta com as forças militares de Carlos I, ele mata Carlos I, proclama a República na Inglaterra, restabelece o parlamento, só que quando ele assume o poder, e já que era uma república, ele tinha que ficar um tempo limitado no poder, gosta do poder, se torna o Lorde Protetor e vem uma ditadura militar. É mole. Quando finalmente um protestante chega no poder, ele me faz uma porcaria dessa. Uma porcaria dessa. Ele gosta do poder e vira uma ditadura militar. Quer dizer, o povo inglês, que viu o rei Carlos ser muito humilhado quanto da sua morte, agora tem uma nova forma de governo de um cara que é ditador e que não é rei. Tudo bem, liberdade religiosa, presbiterianos, independentes, batistas, quakers, todo mundo estava junto na Inglaterra com suas igrejas. Mas quando ele falece, seu filho não consegue ficar muito tempo no poder, o povo inglês trouxe de volta o quê? A monarquia, e o monarca trouxe de volta o quê? A religião anglicana. A religião anglicana. Então, interessante como a gente perde essa chance terrível.
mas pelo menos uma grande semente do Evangelho fica na Inglaterra, esperando germinar com John Wesley, que vai trazer um avivamento fantástico que vamos estudar. E graças a Deus, chegou na América, chegou no Novo Mundo a luz do Evangelho. E a luz brilha intensamente na América do Norte. Por isso que nós vamos estudar de forma muito forte este ponto. Por quê? Porque brilhando lá, ela vem para cá. Aí nós vamos ver como é que o Brasil é atingido pelos missionários norte-americanos, irmãos. Fique tranquilo, nós vamos estudar. Mas, louvado seja o nome do Senhor, e que pena que Oliver Cromwell, ele poderia ser um pouco mais inteligente, ter estabelecido a república de forma maravilhosa na Inglaterra, e o protestantismo seria muito forte lá. Mas aí continuou o que tinha, igreja anglicana voltou a os reis, e até hoje eles têm não mais o rei como aquela figura poderosa, fantástica, extraordinária, que comanda tudo, mas aquela figura emblemática, aquela figura social que traz aos ingleses alegria, certeza, vigor enquanto país, enquanto Estado, porque eles têm um parlamentarismo lá. Quem realmente governa é o primeiro-ministro, hoje uma primeira-ministra, né? E o rei não reina, uma figura decorativa, bonitinha e tal, mas o rei não reina. E eles são loucos com a família real. Oliver Cromwell tinha que ter um cuidado muito grande, ele não teve esse cuidado. Se ele tivesse o cuidado de conquistar o povo, como ele tinha condições, ele era uma figura carismática, maravilhosa, mas quis se impor enquanto ditadura, aí pronto, aí perdemos a chance de ter um evangelho maravilhoso, original, puritanos na Inglaterra, governando a Inglaterra, abençoando a Inglaterra, como governaram e abençoaram a América do Norte. Mas louvado seja o nome do Senhor. Muito dos frutos ficaram, e agora nós vamos ver em outras aulas como é que Deus, no meio dos anglicanos, levanta gente fantástica para o seu evangelho, como foi John Wesley, como foi seu irmão Carlos Wesley e como foi Jonathan Edwards, né? E uma boa aula, que Deus te abençoe. Espero que você passe de forma correta isso, porque eles vieram parar aqui na América do Norte por uma razão simples. Deus, em sua providência, preparou tudo para que esse povo não ficasse só na Inglaterra, sendo perseguido lá, viesse para cá, e já já o Evangelho está chegando para a gente. Excelente aula. Deus te abençoe. O Senhor seja contigo. Amém.